Graça e paz, meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre as nossas vidas neste novo dia. Voltando aqui para continuar a leitura da Palavra de Deus nesta segunda-feira, dia 20 de maio de 2024, começando uma nova semana de trabalho, que seja uma nova semana muito abençoada em nome do Senhor Jesus. Hoje estamos aqui para ler Levítico capítulo 19, mas antes da leitura, aquela força, dê um like nesse vídeo, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, grupos familiares de amigos e de irmãos da igreja, se puder compartilhe em outras redes sociais. Se gosta desse conteúdo e não está inscrito nesse canal, está convidado a se inscrever e acompanhar a leitura da Palavra de Deus conosco. E se concorda ou discorda ou percebeu alguma coisa que eu não comentei nesse texto, deixa aí nos comentários desse vídeo, tá bom? E assim você ajuda a impulsionar o nosso vídeo na plataforma e alcançar mais pessoas. Dito isto, vamos para a leitura de hoje. Levítico capítulo 19 diz-nos assim a palavra de Deus: disse ainda o Senhor a Moisés: diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Respeite cada um de vocês a sua mãe e o seu pai, e guarde os meus sábados. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não se voltem para os ídolos, nem façam para vocês deuses de metal. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Quando vocês oferecerem um sacrifício de comunhão ao Senhor, ofereçam-no de modo que seja aceito em favor de vocês. Terá que ser comido no dia em que o oferecerem ou no dia seguinte. O que sobrar até o terceiro dia será queimado. Se alguma coisa for comida no terceiro dia, estará estragada e não será aceita. Desculpa, vamos lá. Verso 8. Quem a comer sofrerá as consequências da sua iniquidade, porque profanou o que é santo ao Senhor, será eliminado do meio do seu povo. Quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas de sua colheita. Não passem duas vezes pela sua vinha, nem apanhem as uvas que tiverem caído. Deixem-nas para o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não furtem, não mintam, não enganem uns aos outros. Não jurem falsamente pelo meu nome, profanando assim o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimam nem roubem o seu próximo. Não retenham até amanhã do dia seguinte o pagamento de um diarista. Opa! Não amaldiçoem o surdo, nem ponham pedra de tropeço à frente do cego, mas temam o seu Deus. Eu sou o Senhor. Não cometam injustiça num julgamento, não favoreçam os pobres, nem procurem agradar os grandes. Mas julguem o seu próximo com justiça. Não espalhem calúnias no meio do meu povo, não se levantem contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Não guardem ódio contra o seu irmão no coração, antes repreendam com franqueza o seu próximo, para que, por causa dele, não sofram as consequências de um pecado. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Obedeçam às minhas leis. Não cruzem diferentes espécies de animais, não plantem duas vinhas de sementes não plantem duas espécies de sementes na sua lavoura. Não usem roupa feitas com dois tipos de tecido. Se um homem deitar-se com uma escrava prometida a outro homem, mas que não tenha sido resgatada nem tenha recebido sua liberdade, aplique-se a devida punição, contudo não serão mortos, porquanto ela não havia sido liberta. O homem, porém, trará ao Senhor à entrada da tenda do encontro um carneiro como oferta pela culpa. Com o carneiro da oferta pela culpa, o sacerdote fará propiciação pelo ofertante perante o Senhor pelo pecado que cometeu. Assim o pecado que ele cometeu será perdoado.
Quando vocês entrarem na terra e plantarem qualquer tipo de árvore frutífera, considerem proibidas as suas frutas. Durante 3 anos vocês as considerarão proibidas, não poderão comê-las. No 4º ano, todas as suas frutas serão santas, será uma oferta de louvor ao Senhor. No 5º ano, porém, vocês poderão comer as suas frutas. Assim a sua colheita aumentará. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não comam nada com sangue, não pratiquem adivinhação nem feitiçaria. Não cortem o cabelo dos lados da cabeça, nem aparem as pontas da barba. Não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagens em vocês mesmos. Eu sou o Senhor. Ninguém desonre a sua filha, tornando-a uma prostituta, senão a terra se entregará à prostituição e se encherá de perversidade. Guardem os meus sábados e reverenciem o meu santuário. Eu sou o Senhor. Não recorram aos médios, nem busquem a quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Levantem-se na presença dos idosos, honrem os anciãos, temam o seu Deus. Eu sou o Senhor. Quando o estrangeiro viver na terra de vocês, não o maltratem. O estrangeiro residente que viver com vocês deverá ser tratado como natural da terra. Amem-no como a si mesmo, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não usem medidas desonestas quando medirem comprimento, peso ou quantidade. Usem balanças de pesos honestos, tanto para cereais quanto para líquidos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito. Obedeçam a todos os meus decretos e a todas as minhas leis e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor. O título desse capítulo é Diversas Leis. Não sei se você notou, e eu espero que tenha notado, um refrão que está em todo o capítulo. Eu nem contei as vezes que aparece. Eu sou o Senhor. E normalmente Senhor está em letras maiúsculas, que é a tradução, uma adaptação, vamos dizer assim, do nome de Javé, ou Yavé, ou Jeová, o nome com que Deus se revelou a Moisés. Então, uma das coisas que é ensinada, que é enfatizado neste capítulo é a submissão ao Senhor, é a submissão a Javé. Obedecer às suas leis, se submeter a Ele, render-se a Ele. Ele é o Senhor. E neste capítulo tem um versículo que se destaca, um dos mais conhecidos, mais citados da Bíblia, apesar de muita gente não conhecer essa referência aqui, que é a referência original. Eu vou deixar para falar dele por último. Nós podemos ler, e eu sugiro a leitura, eu vou refazer a leitura aqui, fazer alguns comentários, alguns destaques. Sempre que a palavra Senhor aparecer em letras maiúsculas, Javé, eu vou pronunciar Javé, que é o nome sagrado do Senhor. Olha lá, e nós podemos até contar quantas vezes Deus repete, eu sou o Senhor. É por isso que vocês têm que me obedecer, porque eu sou Javé. Eu sou Javé, vocês têm que me obedecer. Vamos lá? Disse ainda Javé a Moisés, o Senhor aí, ó, Javé. Diga o seguinte a toda a comunidade de Israel, sejam santos, porque eu, o Senhor, Javé, o seu Deus, o Deus de vocês, sou santo. Pedro repete isso lá no Novo Testamento, dizendo que como é santo aquele que nos chamou, sejamos nós santos em toda a nossa maneira de viver. Deus está dizendo aqui que para andar com Ele tem que andar em santidade. Não dá para dizer que anda com Deus e andar no pecado. Tem muita gente enganada, vivendo naturalmente no pecado, achando normal e dizendo que está com Deus na sua vida. Pode estar com Deus na sua vida, não Javé, não o Deus verdadeiro e santo das Sagradas Escrituras. Ele se distingue de todos os deuses, de todas as religiões, justamente, entre outras coisas, principalmente pela sua santidade, pela ênfase que há na santidade.
e pela exigência de que para se relacionar com Deus é preciso ser santo. O autor de Hebreus chega ao ponto de dizer assim: sem santidade ninguém verá o Senhor. E a expectativa é que sejamos santos como Ele é santo. Versículo 3. Respeite cada um de vocês, sua mãe e seu pai, guarde os meus sábados, eu sou Javé, o Deus de vocês. Segunda vez que ocorre aí, ó, eu sou, porque, versículo 1 diz, sejam santos porque eu, Javé, o Deus de vocês, sou santo. Ainda não é a primeira vez desse refrão, é o verso 3, respeite cada um de vocês, a sua mãe e seu pai, e guarde os meus sábados, eu sou Javé, o Deus de vocês. Eu estou pegando essa expressão, eu sou o Senhor com letras maiúsculas, eu sou Javé, justificando, sendo a razão pela qual nós devemos honrar pai e mãe e guardar o sábado, que era o símbolo do pacto de Deus com os israelitas lá no Monte Sinai. Aqui a linguagem é respeite cada um de vocês, sua mãe e seu pai, é uma referência ao mandamento entre os 10, honra teu pai e a tua mãe. Versículo 4, não se voltem para os ídolos, nem façam para vocês deuses de metal. Eu sou Javé, o Deus de vocês. Segunda vez que ocorre. Deus se revelando pelo seu nome e enfatizando a sua santidade. E condenando a idolatria. O povo daquela época vivia no meio de um culto idólatra, de cultos idólatras de vários deuses. Isso era a realidade no Egito, era a realidade na terra de Canaã. E o povo de Israel é alertado a não cair na idolatria. E a realidade do mundo de hoje, a idolatria. Inclusive, há um segmento da religião cristã que é praticante de idolatria, de imagens de esculturas, e isso é pecado diante de Deus. Verso 5. Quando vocês oferecerem um sacrifício de comunhão ao Senhor ou a Javé, ofereçam-no de modo que seja aceito em favor de vocês. Como assim? Terá que ser comido no dia em que o oferecerem ou no dia seguinte. O que sobrar até o terceiro dia será queimado. Se alguma coisa for comida no terceiro dia, estará estragada e não será aceita. Quem a comer sofrerá as consequências da sua iniquidade. Por quê? Porque profanou o que é santo ao Senhor, ou santo a Javé. Será eliminado do meio do seu povo. O sacrifício representava o sacrifício de Cristo. E a ordem era não pode comer no dia do sacrifício, no dia seguinte, no terceiro dia em diante não coma mais. Teria que ser queimado no final do segundo dia. Verso 9. Quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas de sua colheita. Não passem 2 vezes pela sua vinha, nem apanhem as uvas que tiverem caído. Deixem-nas para o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou Javé, o Deus de vocês. Terceira ocorrência. E aqui com ênfase na misericórdia. Então você vê leis muito evoluídas para aquela época, enfatizando a misericórdia para com os necessitados. Estava colhendo, fazendo sua colheita na sua lavoura. Não era para passar recolhendo o que ficou, as espigas que caíram, era para deixar para os pobres recolherem para ter com que se sustentar. Verso 11, não furtem, não mintam, não enganem uns aos outros. Mandamentos específicos bem contundentes. 12, não jurem falsamente pelo meu nome, profanando assim o nome do seu Deus. Eu sou Javé, de quarta ocorrência do eu sou Javé. E como se ele dissesse, por eu ser Javé, não jurem falsamente pelo meu nome. Cada povo jurava pelo nome dos seus deuses. Mas infelizmente muitos juramentos são feitos para justificar e esconder pecados. E Deus está dizendo, não precisa. Aí lá no Novo Testamento vai dizer, seja o seu sim, sim, o seu não, não. Você não precisa de um juramento para cumprir sua palavra. O cristão é assim. Verso 13, não oprimam nem roubem o seu próximo. Não retenham até amanhã do dia seguinte o pagamento de um diarista. O sujeito trabalhou, é diarista, precisa daquele dinheiro para aquele dia, pague o diarista no dia certo. Mandamento pertinente até para hoje. 14, não amaldiçoem o surdo, nem ponham pedra de tropeço à frente do cego, mas temam o seu Deus.
Eu sou Javé, quinta ocorrência. E aí ele está condenando as maldades de seres humanos. Eu me lembro de quando a gente era criança, que às vezes uma pessoa surda e a gente dizia certas palavras não muito apropriadas, fazia o gesto lá e o surdo, bom dia, Deus lhe abençoe, olhando só para o gesto, e a gente tinha dito outra coisa e a gente saía rindo daquilo. Isso é pecado. Quinta ocorrência, então, nós somos intrinsecamente inclinados para o mal e para o pecado. Verso 15. Não cometam injustiça num julgamento, não favoreçam os pobres, nem procurem agradar os grandes, os ricos, mas julguem o seu próximo com justiça. Mandamento mais específico para juízes ou para, como é que chama aquele recurso, júri popular, né? Então, nem beneficiar o rico, né, com parcialidade, nem só porque o cara é pobre dá direito a ele, sendo que não é justo. Verso 16, não espalhem calúnias no meio do seu povo. Fala mal dos outros. Cuidado. Não se levantem contra a vida do seu próximo. De novo, eu sou o Senhor. Sexta vez. Deus justificando, não faça isso porque eu sou Javé. Porque eu sou o Deus de vocês, porque eu sou santo, porque eu não aceito isso, porque para andar comigo tem que andar em santidade. É o teor deste capítulo. Verso 17, não guardem ódio contra o seu irmão no coração. Jesus disse, Pedro perguntou a Jesus, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Até 7, Jesus disse, até 70 vezes 7. Outro lugar, Jesus disse, se seu irmão pecar contra você 7 vezes no dia e ele pedir perdão, perdoe. Antes, repreenda com franqueza o seu próximo, para que, por causa dele, não sofram as consequências de um pecado. Não aprove o pecado dos outros, não se omita. Paulo diz lá no final do capítulo 1 de Romanos que não é pecado apenas fazer a coisa errada, mas aprovar também quem faz. Então, somos chamados a reprovar quem anda no pecado. 18. Não procurem vingança nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Sétima vez, eu sou Javé. Então, ame o seu próximo como a si mesmo, não procure vingança nem guarde rancor. Lá em Hebreus, capítulo 12, me parece que o versículo 15 diz que não deixar que nenhuma raiz de amargura brotando nos perturbe. Não guarde rancor. Não guarde mágoa. Aqui na lei de Moisés já havia esse grande mandamento aí. E não procurem vingança contra as pessoas. Verso 19, obedeçam às minhas leis. E aí nós cristãos obedeçamos às leis de Cristo, do reino de Cristo. Não cruzem diferentes espécies de animais, não plantem 2 espécies de sementes na sua lavoura, não usem roupas feitas com 2 tipos de tecido. Isso era um mandamento específico para aquela época. Hoje, com a evolução da tecnologia, da agricultura e da pecuária, os cientistas têm evoluído muito as sementes e até a genética dos animais para se tornarem mais resistentes a certas pragas, e essas coisas assim, que não se aplica a essa realidade aqui. E aqui tem um caráter de pecado no sentido de que os povos daquela época que não conheciam o Deus de Israel tinham certas práticas feitas, inclusive, em relação à oferta aos seus deuses nos cruzamentos de animais e certos tipos de cruzamentos de sementes também. Verso 20. Se um homem se deitar com uma escrava prometida a outro homem, mas que não tenha sido resgatada nem tenha recebido sua liberdade, aplique-se a devida punição, contudo não serão mortos, porquanto ela não havia sido libertada. Leis específicas para aquela época que haviam escravidão, né? E então regras específicas para tratar a questão dos escravos, com mais humanidade e justiça. Numa época em que escravo não passava de um objeto do proprietário, esse tipo de lei aqui protegia direitos de alguns escravos, no caso das escravas. 21, o homem, porém, trará ao Senhor a entrada da tenda do encontro um carneiro como oferta pela culpa. A pessoa que
cometeu esse pecado aí com a escrava. Com o carneiro da oferta pela culpa, o sacerdote fará propiciação pelo ofertante perante o Senhor pelo pecado que cometeu. Assim o pecado que ele cometeu será perdoado. 23. Quando vocês entrarem na terra e plantarem qualquer tipo de árvore frutífera, considerem proibidas as suas frutas. O versículo, a palavra proibidas na minha Bíblia tem uma letra A e metida uma nota de rodapé que diz hebraico incircuncisas. Era a ideia de impura. Durante 3 anos vocês as considerarão proibidas, mas não poderão comê-las. Havia um tempo das primeiras colheitas de certas frutas que não era para ser comida, produção, vamos dizer assim. No 4º ano, todas as suas frutas serão santas, será uma oferta de louvor ao Senhor. 4º ano, então, oferecida em culto a Deus. No 5º ano, porém, vocês poderão comer as suas frutas, assim a sua colheita aumentará. Eu sou Javé, o Deus de vocês. Então, de novo, leis específicas para aquele tipo de agricultura que havia naquela época. No caso aqui, as plantas, as árvores frutíferas, não exatamente agricultura, mas cultivo de frutas, né? Verso 26, e aí de novo ele repete o refrão. Eu até acho que pulei algum aí para trás, mas aqui eu estou vendo a 8ª vez em que ocorre a expressão eu sou Javé, para justificar esse cuidado na colheita das frutas. Verso 26, não comam nada com sangue, não pratiquem adivinhação nem feitiçaria. Com sangue nós já vimos um capítulo todo sobre isso. Não pratique adivinhação nem feitiçaria. Isso aqui era totalmente proibido entre os israelitas. Não cortem o cabelo dos lados da cabeça, nem aparem as pontas da barba. Eram mandamentos específicos para aquele povo que cultivava determinado tipo de barba ou cabelo. Versículo 28, não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagens em vocês mesmos, eu sou Javé. Olha a 9ª ocorrência aí do eu sou Javé. E a proibição de fazer marcas no corpo por causa dos mortos. E aí as pessoas perguntam, pastor, pode tatuagem? A Bíblia não estimula tatuagem, nem condena a tatuagem, a não ser, nesse caso aqui, tatuagens feitas em homenagem aos mortos, ou como culto a deuses pagãos. Então, eu particularmente prefiro, não acho necessidade nenhuma em eu ter tatuagem. Se alguém tem tatuagem é uma questão pessoal. Eu vejo isso com certa restrição, porque pode servir de pedra de tropeço para alguém, mas cada um segue a sua própria consciência quando a Bíblia não é específica em algo, certo? Inclusive hoje muitos jovens cristãos tatuam símbolos cristãos ou frases de textos, palavras das escrituras no corpo. E aí não vejo a Bíblia condenar isso, porque nesse caso aqui era tatuagem pelos mortos, é homenagem aos mortos, ou então como os pagãos que faziam em homenagem, em culto aos seus deuses. Verso 29. Ninguém desonre a sua filha tornando-a uma prostituta. Senão a terra se entregará à prostituição e se encherá de perversidade. Deus está condenando a prostituição, que alguns movimentos hoje querem tornar até uma profissão reconhecida, o que é totalmente contra a palavra de Deus. 30. Guardem os meus sábados e reverenciem o meu santuário. Eu sou Javé. Olha a 9ª vez em que ocorre aí o eu sou Javé. Quando ele manda guardar o sábado, que era símbolo do pacto de Deus com o povo de Israel no Monte Sinai, e reverencie o santuário. O santuário era para ser santo, por isso é até chamado de santuário. Verso 31. Não recorram aos médios, nem busquem a quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou Javé, a 10ª vez que ocorre, o Deus de vocês. E aí ele está condenando a mediunidade e a consulta a espíritos. A Bíblia deixa claro que espíritos de mortos não se comunicam com os vivos, não ajudam em nada vivos, e que demônios, anjos caídos, demônios se passam por espíritos de
de mortos para enganar as pessoas. Continuando, versículo 32, levantem-se na presença dos idosos, honrem os anciãos, temam o seu Deus, eu sou Javé, 11ª vez que ocorre eu sou Javé. E ele está mandando respeitar os idosos. Estão vivendo numa sociedade depravada em que cada vez mais jovens desrespeitam, desde crianças, não são ensinados a respeitar os pais, não vão respeitar idosos quando ficarem maiores, né? O que é sinônimo de uma sociedade em depravação, em degeneração. Versículo 33, quando um estrangeiro viver na terra de vocês, não o maltratem. Aí leis específicas sobre o estrangeiro. O estrangeiro residente que viver com vocês deverá ser tratado como natural da terra. Amem-no como a si mesmo, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Eu sou Javé, 12ª vez, o Deus de vocês. Em relação aos estrangeiros, que deveriam ser tratados com humanidade, com amor, com cuidado, com respeito. Verso 35. Não usem medidas desonestas quando medirem comprimento, peso ou quantidade. Usem balanças de pesos honestos, tanto para cereais quanto para líquidos. Eu sou Javé, 13ª vez, o Deus de vocês, que eu os tirei da terra do Egito. E aí ele está mandando que nós sejamos honestos nos nossos negócios, nas nossas transações. Questão de peso, medida, quantidade, essas coisas, devemos ser honestos. E, finalmente, verso 37, obedeçam a todos os meus decretos e a todas as minhas leis e pratiquem-nos, eu sou Javé. Porque Deus o nosso Deus Javé é o nosso Deus e ele é santo. O chamado desse capítulo é ande em santidade. E o versículo que eu destaquei para finalizar, 18, não procurem vingança nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um seu próximo como a si mesmo. Eu sou Javé. Esse aqui, combinado com Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, são aqueles mandamentos que lá no Novo Testamento é dito, inclusive por Jesus, de que eram os maiores mandamentos da lei de Moisés. Amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, Deuteronômio capítulo 6, verso 5, e ame o seu próximo como a si mesmo, Levítico capítulo 19, versículo 18. Então, e aí Jesus chega lá, ele coloca um mandamento maior do que esse, que ele diz, amem-se uns aos outros como eu vos amei. Não é como você ama a si mesmo, é como eu vos amei, que é muito maior do que amar-se a si mesmo. Já expliquei isso aqui, nem vou entrar muito nesse detalhe, apenas falar isso aqui nesse final. Isso aqui é, vamos dizer assim, o ápice da lei, a lei prática da lei de Moisés. Que Deus aplique sua palavra aos nossos corações, vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado, obrigado pela noite de paz, obrigado pelo novo dia, obrigado pelo lar, pela família, pelo pão de cada dia, pela proteção com que o Senhor nos tem cercado. Muito obrigado pela nova semana que se inicia, nova semana de trabalho, pela oportunidade de novas experiências, muito obrigado pelo trabalho com que cada um ganha o sustento da família. Ó Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo, abençoa o lar de cada um dos meus irmãos, que haja paz, amor, harmonia entre casais, entre pais e filhos, entre irmãos. Que o Senhor desfaça qualquer conflito, dê humildade, paciência, disposição para o perdão, ó Deus, arrependimento, conserto de vida no meio dos lares, no meio das famílias, fortalecendo os vínculos de amor, de paz, de alegria do Espírito Santo. Ó Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre todos os meus irmãos, preservando a saúde. Se alguém está doente, que o Senhor, ó Deus, faça milagres, cure, toque com o seu toque curador. Se quer usar os médicos, os medicamentos, seja feita a sua vontade. Conforta aqueles que estão enlutados. E aí lembramos de orar pela família do pastor Ezequias. Consola todos os familiares na perca da irmã Edna e outras famílias que estejam enlutadas. Família, esposa e filha do pastor Biratã, conforta os corações. Em nome de Jesus. Que nas circunstâncias, ó Deus, da realidade da morte, as pessoas encontrem em Cristo a vida eterna conquistada na cruz. Ó Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre o trabalho de cada um dos meus irmãos, fazendo prosperar. Ó Deus, abrindo porta para quem está desempregado,
dando sabedoria para administrar os recursos, dando soluções financeiras para quem está endividado. Em nome de Jesus, quem precisa se arrepender, que o Senhor leve luz, que leve ao arrependimento, para consertar a vida. Ó Deus, para viver os seus propósitos. Ó Pai maravilhoso, que por onde quer que nós vá nesse dia, nós vá sob a bênção do Senhor e que sejamos portadores e mensageiros dessa bênção para as pessoas que cruzarem o nosso caminho. Que possamos compartilhar a graça e a paz do Senhor Jesus. Tudo isso nós pedimos graças ao nosso Senhor Jesus Cristo e ao seu sacrifício na cruz em nosso lugar. E ao perdão dos nossos pecados e à nossa reconciliação com o Pai. Privilégio de fazer parte da sua família e ter livre acesso à sua presença. Ó Deus maravilhoso, que em tudo o nome do Senhor seja glorificado em toda a nossa maneira de viver. É a oração que nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 da manhã estaremos aqui mais uma vez, continuando a leitura da Palavra de Deus. Grande abraço a todos os meus irmãos.